Bom dia, meu querido. Que bênção poder compartilhar contigo a palavra do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Hoje, dia 12 de maio de 2025, nós vamos nos debruçar diante da revelação gloriosa da palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Quero meditar contigo num texto da carta de Colossenses, capítulo 1, versículos 24 a 29. Um texto belíssimo da autoria do apóstolo Paulo para a igreja, que diz assim, olha a beleza desse texto. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora, porém, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. É muito impactante, é muito impressionante a forma como Paulo se entrega a esse propósito, como Paulo encara a própria questão do sofrimento na sua vida. Ele diz assim, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, por vocês, Igreja do Senhor. Eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha própria carne, em favor da sua igreja. Então a identificação de Paulo com a missão e com o Senhor da missão eram tão profundas, tão grandes, que as pedradas, as chicotadas, as prisões, os corre, os naufrágios, as fomes, a nudez, a exposição, as acusações, tudo aquilo que ele sofria durante a missão, ele entendia como que ele estava preenchendo o que restava das aflições de Cristo. Ou seja, o seu próprio corpo, ele identificava como, de alguma forma, unido com Cristo e recebendo aquelas aflições no seu próprio corpo físico, né? Isso é uma entrega absurda, né, ao propósito do Senhor, algo que a gente custa entender, é difícil de entender, né? E isso nos confronta com a nossa próprio nível de entrega e de dedicação e de mergulho no propósito do Senhor para a nossa vida, né? Será que nós estamos disponíveis ao Senhor? Não precisa nem ser a esse ponto, vamos dizer, a ponto de sair do nosso comodismo e do nosso cômodo, né? Para estar disponível para Ele, né? Para aquilo que o reino dele quer realizar em nossas vidas. Então, o nível de identificação dele com o Senhor é fantástico, né? É sobrenatural, beira o sobrenatural, né? Jesus, uma vez, diante de dois de seus discípulos, ele fez uma pergunta, né? Jesus falou assim, olha, vocês estão querendo os primeiros lugares no meu reino futuro, né? Querem se assentar um à minha direita, outro à minha esquerda, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem beber do cálice que eu estou prestes a beber? E eles, sem entender direito, né, o que significava aquilo, falaram, podemos, né? E aí Jesus falou, vocês vão realmente beber do cálice que eu vou beber, mas assentar-se à minha direita ou à esquerda está reservado àqueles que o meu Pai designar para tal, né, para isso.
E com isso Jesus estava dizendo, olha, vocês dois apóstolozinhos aqui, que estão querendo primeiros lugares no reino, vocês de fato vão beber o cálice que eu vou beber, que é o cálice do sofrimento. E de fato os dois irmãos, né, cheios de iniciativa, Tiago e João, né, no decorrer da história da igreja beberam esse cálice de sofrimento. Né? Tiago foi decapitado, João foi o apóstolo que mais viveu e morreu, tudo indica, na ilha de Patmos, no exílio. Eles de fato beberam o cálice do sofrimento. Mas no momento que eles fizeram a pergunta, eles não tinham consciência do que aquilo significava. Eu faço esse parêntese só para dizer o seguinte, né? E voltar para a questão de Colossenses. Paulo, ele entendia que tudo aquilo que ele passava de ruim, né? Ele estava compartilhando dos sofrimentos de Cristo. E ele encarava aquilo com alegria. Com dor, sim, mas com alegria. Né? É um mistério, porque naturalmente a nossa carne, a nossa natureza humana, ela foge da dor. Né? Mas quando encaramos a dor, como nós vamos responder a ela? Essa é a questão que Paulo coloca aqui para cada um de nós como cristãos. Então Paulo, ele tinha plena consciência da missão que ele tinha recebido do Pai. Ele não iria descansar até dar pleno cumprimento a essa missão recebida do próprio Jesus. E partindo aqui para um segundo momento dessa reflexão, qual era essa missão? A missão era anunciar à igreja, aos gentios, ou seja, aos não-judeus, o mistério que esteve oculto das gerações anteriores a dele, mas que agora se manifestou. E que mistério é esse? Que coisa grandiosa que esteve oculta é essa? A coisa grandiosa e poderosa é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia! Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você, Cristo na vida de todo aquele que crê e o segue e o serve em espírito e em verdade. Cristo em vós, esperança da glória. Então, no tempo que se chama hoje, no tempo presente, é vontade de Deus que todo homem, entre os gentios de todas as nações, conheça o que é ter Cristo em si, Cristo habitando dentro de si mesmo. Né? Aquele que me ama, eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Né? Viremos eu e meu Pai e faremos nele morada. Então Cristo não é visitante, Cristo não é turista, Cristo é morador. E mais do que isso, Cristo é proprietário deste templo aqui. Né? E eu espero que deste templo aí também seja. Né? Então Cristo é morador, Cristo e o Pai moram, habitam em mim e em você, se você abriu o coração a Ele. Ele faz morada. E nada é mais glorioso do que Cristo em mim, do que Cristo em você. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E diz aqui, aos quais Deus quis dar a conhecer esse mistério, a riqueza desse mistério. Ou seja, a iniciativa veio dele. Ele quis revelar esse mistério. Um segredo revelado deixa de ser segredo, se torna notícia. Amém? Aleluia. Então, era segredo até vir a revelação. Veio a revelação, agora é notícia. Agora é boa nova, agora é evangelho que o Senhor quer compartilhar com cada pessoa na face da terra. Né? Tudo o que Deus fez a respeito da salvação tem um objetivo: que todo homem, toda mulher na face da terra experimente o que é ter Cristo em vós, Cristo em si mesmo, né? Tenha a experiência de Cristo. E aqui Paulo fala, ele anunciava e se esforçava. Eu achei interessante essa ênfase que ele dá, para que todo homem, em todo lugar, recebesse toda a sabedoria e fosse aperfeiçoado em tudo. Ele conecta 4 absolutos aqui. Ele fala de todo homem, ou seja, a vontade de Deus contempla todo ser humano na face da terra está contemplado na vontade de Deus, em todo lugar.
Não tem morro mais alto, não tem praia mais distante, não tem floresta mais profunda, não tem cidade mais populosa, não tem beco mais escuro que o Senhor não incluiu nessa obra, né? Então, todo homem em todo lugar recebesse toda a sabedoria. Então, é vontade de Deus que a gente entenda e experimente o que é Cristo em nós, em toda sabedoria, em todo entendimento. Que a gente conheça, pratique, experimente Cristo em nós, em todo tempo. A sua sabedoria, o seu amor, a sua compaixão, o seu serviço, né? A sua maneira de perdoar, a sua maneira de amar, a sua maneira de acolher as pessoas. Tudo isso é Cristo em nós. Aleluia. E que todo homem fosse aperfeiçoado em tudo. Então, o cristianismo não vem como um compêndio, né? Uma coleção de regras de conduta para o bem viver aqui na Terra, para você, uma ética, né? Apenas. O cristianismo ele vem para nos aperfeiçoar em tudo. E aqui eu lembro do conceito de salvação, que eu já falei algumas vezes aqui em algumas mensagens no começo do ano. Salvação, no grego, ele envolve várias coisas. A salvação, sozo, completo do Senhor. É salvação da condenação eterna, primeiro sentido. É santidade, né, na nossa vida, é viver uma vida santa. É sanidade, no sentido de mente, de alma, sanidade mental. É saúde, em termos de vida física. E é bem-estar, em termos de relação sua com o seu ambiente e com as pessoas. Então, salvação, o Senhor quer que a gente seja aperfeiçoado em tudo. Salvação eterna, sanidade mental, santidade diante do Senhor, uma vida pura e santa diante do Senhor, né? Fala desse bem-estar e dessa prosperidade conosco, com o nosso ambiente, com as pessoas que nos cercam, né? Então tudo isso é o sozo, é a salvação plena do Senhor. E saúde física, né? O Senhor quer que a gente experimente tudo isso, Cristo em nós. Então, para isso, Paulo se esforçava ao máximo. E aqui é uma palavra para cada um de nós, cada pessoa que me ouve aqui, que tem o cuidado de outras pessoas, né? Ah, mas eu não sou pastor, não sou isso, não sou aquilo. Não importa, né? Deus sempre nos coloca em contextos onde a gente pode servir e abençoar outras pessoas. Os pais abençoam seus filhos, os filhos também abençoam seus pais, né? Os filhos abençoam as gerações anteriores, né? Os mais idosos. Então, pessoas que são patrões aqui, que têm empregados ou que têm pessoas sob o seu comando profissional, você também cuida dessas pessoas de certa forma. Pessoas que são lideranças no contexto da igreja. Então, o Senhor sempre nos coloca pessoas para cuidarmos, né? E aqui diz assim, ele se esforçava ao máximo, né? Então, exercer a liderança é uma bênção para nós e para a vida dos liderados, né? Eu procuro colocar Cristo na minha liderança, em todos os lugares. Ah, mas você está falando de igreja? Não, estou falando de contextos seculares, né, como se diz, que para mim é tudo a mesma coisa, né? Não vejo diferenciação. Eu sou cuidador de pessoas, eu sou pastor de pessoas, em casa, no trabalho, na igreja, durante uma viagem, continuo sendo, né? Então no meu trabalho, a minha ética é cristã, para que eu cuide das pessoas, né? Assim, em todos os ambientes onde eu transito. Então, se esforçar ao máximo para que Cristo seja revelado na vida das pessoas. Então, Paulo, ele, como eu falei, ele tinha essa entrega intensa, mas essa entrega intensa se justificava pelo objetivo nobre que ele tinha, que era revelar Cristo, né? Fazer com que as pessoas experimentassem Cristo em vós, Cristo em cada uma delas. E, queridos, a bem da verdade, a finalidade de toda a doutrina, de todo o ensino da graça de Deus no Novo Testamento, você pode resumir numa só. A finalidade é que todo discípulo de Jesus experimente Cristo em si mesmo, Cristo em vós, né? Se você quiser resumir, né,
Cristo em vós. Essa é a finalidade de todo o ensino e de toda a doutrina do Novo Testamento. E por esse objetivo, todo esforço vale a pena. Mesmo aquele esforço que você acha que está sendo em vão, né, vale a pena. Né? A glória da missão compensa a entrega e a dedicação à própria missão. Aleluia, aleluia. Todo esforço na igreja deve buscar esse objetivo, revelar Cristo por meio dos discípulos. O que atrai outras pessoas, né, para você ou para o reino de Deus é Cristo em você. Não é outra coisa, né? O que atrai? Para pensar, por que você está me ouvindo aqui, né? Muitas vezes, eu não, a maioria de vocês eu nem conheço, eu não sei onde moram, não sei o seu contexto. Mas você está me ouvindo aqui porque Cristo está em mim, se manifestando para a tua vida. Cristo está falando contigo através desse vaso semi-velho aqui, né? Para edificar a tua vida. Eu não tenho nada para te oferecer além de Cristo. E isso é o suficiente, né? Eu tenho tudo para te oferecer, que é Cristo. Né? Cristo em mim é a esperança da glória para mim e se você crer na mensagem do Evangelho que está sendo proclamada aqui por esse simples canal. Né? Então, Cristo em mim é o que atrai você a ouvir essas palavras. Né? Cristo na vida das pessoas é o que atrai para ouvi-las. Aleluia. Então, o quanto mais cheios e íntimos do Senhor nós estivermos, mais exercerá essa atração, né? Mais Cristo será atraente para aqueles que ouvem. Quanto mais cheio eu estiver do Espírito Santo, mais você será atraído por Cristo em mim. E assim também na sua vida, quanto mais você estiver cheio ou cheia do Espírito Santo e da verdade de Cristo, mais as pessoas se atrairão e procurarão te ouvir. Né? Algumas semanas atrás a gente estava reunido como grupo caseiro aqui na igreja e eu estava comentando com os irmãos assim, olha, as nossas sociedades, as nossas cidades, elas já estão saturadas do nome de Cristo. Todos praticamente já ouviram. É difícil ter alguém que não ouviu falar de Cristo nos nossos contextos urbanos contemporâneos hoje. Mas o que falta é a experiência de Cristo. O que falta não é o conhecimento aqui na mente, né, de quem é Cristo, da história dele. O que falta é a experiência de Cristo. O que falta são pessoas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, vivendo Cristo em vós e proclamando Cristo em vós. Essa é a diferença. Então, eu espero, querido, que com essa palavra você possa desejar ardentemente, como diria o apóstolo Pedro, né, viver Cristo em tua vida. Se render a Cristo. Isso começa quando você se rende a Cristo, quando você entrega o governo, o controle da sua vida a Ele e se rende completamente a Ele. Aí você chama o Senhor para ser o Senhor da sua vida e aí Cristo começa a se manifestar em você. Começa a mudar os seus pensamentos, seus sentimentos, suas ideias, mudar o seu coração, fazer você nascer de novo da água e do Espírito. Você tem a confirmação de que é filho, filha de Deus, e aí Cristo começa a se manifestar e a transformar a tua vida de dentro para fora. Que você tenha essa bendita experiência em nome de Jesus. Cristo em você é a esperança da glória de Deus, aqui e agora e na eternidade. Amém e amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta revelação que deixou de ser um mistério. Agora é verdade, agora é anúncio. Cristo em mim, Cristo na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, é a esperança da glória. E eu te peço, Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo, enche-nos desta vontade de cada dia buscar esta semelhança no nosso agir, reagir, palavras, pensamentos, ações e mais do que tudo na nossa natureza, que o nosso coração seja rendido ao Pai, assim como o coração de Cristo era rendido e continua rendido ao Pai.
assim nós sejamos também, para que o poder, a graça, a manifestação, o Espírito de Cristo se manifeste mais e mais por nosso intermédio, Senhor. Assim eu oro, Senhor, assim eu te agradeço, porque graças a Deus o Senhor trouxe essa revelação para nós os que cremos. E eu, Senhor, quero viver isso mais e mais na minha vida, Senhor, e que os meus irmãos e irmãs, todos os que me ouvem aqui, Senhor, experimentem Cristo em suas vidas, no seu dia a dia, Senhor, para a glória do teu nome. Assim, Senhor, nós oramos e declaramos a bênção e a glória do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meu querido. Obrigado por ter me suportado em amor esses 20 e poucos minutos aqui. Espero que você tenha sido edificado. Te peço um grande favor, compartilhe essa palavra com 3 ou 4 pessoas do seu círculo próximo de contatos, de amizade. Vamos espalhar essa glória do Senhor para aqueles que nós amamos. Se você ainda não é inscrito no canal, acesse aí na lupinha Novo e Vivo Caminho 1972, tudo junto. Você vai me encontrar, se inscreva, ative o teu sininho. Toda segunda-feira eu compartilho uma palavra de Deus para o teu coração. Durante a semana, coisas que fazem parte da minha vida, também compartilho aí para você, tá bom? Deus te abençoe poderosamente, te dê uma semana cheia da revelação de Cristo na tua vida e seja luz.